Sejam todos bem-vindos, mais um meio de comunicação. Quero levar minha vida a público para que você possa se tornar também um criminalista, ou até mesmo você que é de outra profissão, mas está um pouco encalhado e não sabe os caminhos, principalmente os caminhos que eu tracei para chegar até aqui onde estou. Então irei contar para vocês aqui o início de tudo, como que foi a minha trajetória desde a minha infância e o que me fez me tornar um advogado criminalista de sucesso. Meu nome é Glauber Paiva, sou advogado criminalista, tenho 35 anos de idade e há 10 anos estou no mercado da advocacia criminal, de forma bastante atuante. Tenho hoje mais de 1.340 processos, mais de 2.100 clientes. Já atuei em grandes casos de repercussão, inclusive nacional, em operações combate ao narcotráfico da Polícia Federal, envolvendo aí mais de 36 toneladas de maconhas apreendidas em uma única operação. Operações também do Departamento de Combate ao Narcotráfico do Estado de Minas Gerais, o DENARC. Já atuei em várias operações, as maiores nos últimos 10 anos, envolvendo não só a questão do tráfico de drogas, mas também de lavagem de dinheiro, organização criminosa, dentre outros crimes conexos. Atuo também no plenário tribunal do júri. Plenário tribunal do júri é o quê? Crimes dolosos contra a vida. É aquele que tem o conselho de sentença. O plenário, os 7 jurados, o juiz, o promotor, os debates orais. Amo fazer tribunal do júri. Então quero levar a minha vida em público com mais este canal aqui, este canal no YouTube. Interação, comunicação, a vida de um criminalista atuante. Não só em escritório, em fóruns, em secretarias, mas também aquele trabalho de campo, presídio, delegacias, flagrantes e até mesmo aglomerados, como é o caso do segundo maior aglomerado da América Latina, que é o aglomerado da Serra, aqui em Belo Horizonte, onde tem diversos clientes dentro das regiões do aglomerado da Serra. Então irei mostrar quando eu tenho que ir lá pegar uma procuração com o cliente, quando eu tenho que receber uns honorários, quando eu tenho que conversar com as famílias, mesmo aquelas casas humildes, gosto de sentar, tomar um café, explicar sobre o caso, porque muitas vezes as pessoas que moram ali têm receio de vir até o meu escritório. Então eu faço muito esse trabalho também de campo em periferias, em aglomerados. E isso é uma parte que poucos advogados mostram. Inclusive, também eu quero o quê? Dar dicas para que você possa ingressar no mercado de trabalho, falar tudo que eu utilizei para chegar até aqui, abrir literalmente a caixa preta. Não só falando dicas, mas também da minha trajetória. Não tenho vergonha, tá, de falar da minha trajetória humilde, dos pais, que não tiveram muita condição financeira para me ajudar financeiramente, mas tiveram o quê? E tem até hoje, meu pai mais minha mãe, senhor Chiquinho, senhora Cidinha, estão vivos e me ajuda muito de forma motivacional. Sempre exigiram de mim o quê? Muito estudo, muita dedicação, muito trabalho. Eu que comecei a trabalhar com 13 anos de idade na oficina do meu pai, aqui em Belo Horizonte, na Avenida Pedro II. Com 13 anos de idade, já sabia desmontar a roda da moto, trocar o pneu, já sabia inclusive até pilotar a moto. E essa questão liga muito ao que eu sou hoje com 35 anos de idade. Com 13 anos, eu já despertei tanto para a minha profissão, que eu me considero até hoje mecânico, caso precise voltar e trabalhar como mecânico de motos, eu tenho coragem e disposição para isso. Então eu não sou um ex-mecânico. Eu que tenho 2 motos, caso eu esteja viajando e a minha moto venha dar algum problema, eu sei, consertar ali, caso necessite. Pelo menos algum serviço básico ali do que eu fazia antes, eu sei fazer, não passo aperto. Então com 13 anos de idade, comecei a trabalhar com meu pai, principalmente em motos. Depois eu tentei ser jogador de futebol, na verdade disputei campeonato em outro estado e fui morar numa outra cidade de Uberaba. Tentei jogar bola com 16 anos, até os 17. Não consegui, não tinha ajuda de custo, estava distante do meu pai, distante da minha mãe. Retornei para Belo Horizonte, continuei tentando ser jogador de futebol aqui, também não deu certo. Foi neste momento aí que meu pai me deu um puxão de orelha, falou: meu filho, você tentou realizar seu sonho, mas você continua estudando, foi uma exigência dele, mesmo quando eu jogava bola, eu continuava estudando ali na escola pública, sempre estudei em escola pública, e ele falou assim: eu tenho muito interesse na sua carreira militar. Isso mesmo. Eu nem sabia ainda como que funcionava uma faculdade de Direito, nem tinha ideia, não era minha vocação, tá? Meu pai também não exigiu algo até este momento sobre a questão do direito, e queria que eu fosse militar naquela época, tanto para ingressar na Polícia
polícia civil, né, ou então na polícia militar, tanto soldado como aspirante oficial, né, que era o caso do CFO, bastava fazer o concurso logo após o ensino médio, ou seja, com 17 a 18 anos já dá para fazer o concurso, tanto na polícia civil como investigador, ou então na polícia militar, tanto soldado como também oficial. E também tinha a questão da carreira militar no exército. Foi o caminho mais curto e foi o caminho que meu pai me exigiu, na verdade me obrigou. Falou: meu filho, é o seguinte, como você está com 17 a 18 anos e vai alistar este ano, eu exijo que quando você ingressar no exército, que seja o CPOR, que era diferente dos outros, né, que estavam ingressando ali como soldado e dos oficiais. Ele queria que eu seguisse a carreira de oficial no exército. E falou assim: para isso você precisa estar matriculado no vestibular. Isso mesmo, naquela época, cada faculdade, cada universidade era um vestibular diferente. Não era igual hoje em dia a questão aí do Enem, né? E estava ingressando ali naquele momento o ProUni também. Então eu falei assim: mas qual faculdade que eu faço? Ele falou: por você, né, seguir a carreira militar, eu entendo que você deve fazer direito, porque depois você vai ter um leque aí para outros concursos, até mesmo como delegado, como promotor, como magistrado, né? E eu, sem entender o que era direito, não sabia nada de direito, né? Não tive contato nenhum na minha infância, na minha juventude, não tive ninguém da minha família que era formado em direito. Na verdade, não tinha ninguém na minha família que era formado, ninguém com graduação na minha família. Então, foi a primeira pessoa, né, a formar, principalmente aí na faculdade de direito. Meu pai falou assim: faça direito. Eu fui seguir o conselho do meu pai. Ele falou assim: não precisa ser federal, pode ser a faculdade que você achar melhor, a faculdade que você passar primeiro no vestibular. Eu vou te ajudar e como você também já trabalha, você terá condição de pagar uma faculdade privada. E assim eu fiz o vestibular na faculdade UNA, né? O vestibular foi no final de 2005, eu ingressei na faculdade em 2006 e cheguei ali sem ter muito conhecimento, não pelo fato de ter estudado em escola pública, mas pelo fato de não ter estudado muito na escola pública, porque lá tinha excelentes profissionais, inclusive tem até hoje professores, né? Fiz bons amigos, tive ali verdadeiros amigos que eu tenho amizade até hoje, mas pelo fato de conciliar tanto a profissão de mecânico de motos, o futebol que eu amava tanto, sair, divertir, ficar com os amigos, essas coisas assim, namoradinha, eu não tinha muito tempo para estudar, eu não achava aquilo tão relevante. Se fosse voltar no passado hoje, o que eu teria feito era aproveitado melhor o meu ensino fundamental e o meu ensino médio. Mas mesmo assim eu fui corajoso de ingressar na faculdade, a faculdade privada, e cheguei ali 10 vezes atrasado em relação às outras pessoas que sempre estudaram, principalmente em escola particular, que sempre, né, dedicou a vida a estudar. Então eu pensei o seguinte: pô, já que eu tô atrasado, né, que eu não entendo muita coisa aqui, se quer saber o que era democracia, se quer saber o que era a Constituição Federal, eu pensei assim: agora eu vou ter que estudar 10 vezes mais. Se eu sou 10 vezes menos, eu vou ter que estudar 10 vezes mais. Foi quando eu comecei a pegar os primeiros livros, acompanhar as aulas, estudar muito e fiz o seguinte: falei assim, quer saber? Pra eu ficar amigo aqui desse pessoal, eu vou fingir que eu sou um nerd, que eu sei muita coisa sobre direito. E todo dia estudava. Não só o que o professor ensinava dentro de sala de aula, mas em casa, com livros, com várias outras coisas que tinha. E comecei a estudar muito e chegou a primeira prova. Primeira prova, eu praticamente fechei a prova e todo mundo tirou nota ruim. Quando eu fechei a prova, as pessoas falaram assim: esse rapaz realmente é muito inteligente, vamos colar nele? Eu, com 18 anos, fiquei amigo de todo mundo. Só que eu pensei assim: gente, eu tô me passando aqui pelo CDF, pelo nerd, mas eu não sou isso. E agora? A primeira vez aqui colou, e agora vai continuar assim? Eu pensei, o único jeito é eu me esforçar mais e estudar mais. E assim eu fiz até o final da minha graduação. Sempre estudando, sendo chefe de turma, fazia as colinhas, na época as colinhas bem pequenininhas assim, ó, de caneta mesmo, no papel, não para usar, mas com aquela colinha ali eu estava ao mesmo tempo estudando, né, que eu tinha que resumir tudo de forma bem objetiva, bem pequenininha, e repassar aquilo ali para meus amigos, falava: ó, tem a cola aqui, se você quiser usar, eu não precisei estudar através dela, e ali eu tirava só notas boas. Na época a média era 70, eu tirava sempre de 80 para cima. Aí beleza, chegou, né, no momento ali do TCC, eu tinha que fazer minha monografia e tinha que escolher um tema. Eu optei pelo direito penal. Aí começa a envolver por qual motivo que eu decidi me tornar um advogado criminalista. Nessa época ainda eu não pensava em ser advogado. Eu queria apenas formar e realizar o sonho do meu pai em ter graduado em Direito, tá? Nessa época eu já tinha abandonado tanto o sonho de ser jogador de futebol, já tinha abandonado também o sonho da carreira militar, porque eu fiquei lá apenas 30 dias. Percebi que lá não era pra mim, que eu estava ocupando um espaço ali de alguém que realmente precisasse de algo. Eu percebi que estudando, tá? Eu tive essa visão que estudando, me formando, eu teria algo no futuro melhor. Aí foi quando o médico, né, ele percebeu que eu estava muito cansado e falou assim: o que está acontecendo com você? Seu rendimento não está muito bom,
aconteceu alguma coisa? Eu falei, ó, é o seguinte, eu trabalho como mecânico de motos, eu estou na faculdade. Ele falou, qual faculdade? Eu falei, Direito. Ele falou, sério? Eu falei, sério, que você tá aqui no CPOR, que era no campus da UFMG? Eu falei, tô. Ele falou assim, mas eu entendo que você não vai conseguir fazer tudo isso não. Muito magrinho na época, apenas 18 anos. Ele falou assim, faz um teste aqui, vamos correr aqui no campo, aqui, vamos ver como que tá aí seu batimento cardíaco, sua pressão. Foi quando eu corri, deu um disparo lá e falou, ó, vou estar dispensando aqui porque você não tá com um rendimento muito bom, seu coração tá um pouco disparado. E esse médico me dispensou porque ele percebeu também que teria algo no futuro melhor pra mim. Aí voltando à questão da graduação, sempre estudando muito, sendo esse chefe de turma, ajudando meus amigos, né, sempre com nota boa, chegou o momento do TCC. Então eu escolhi na época o direito penal porque eram os casos midiáticos que passavam, né? Eu sempre gostei de filme de drama, na época não tinha hoje essas séries aí igual o Netflix, né? Eu sempre gostei de quê? De filme de investigação, filme de máfia, filme de drama, sempre gostei de Racionais MCs, ouvia Racionais com 7 anos de idade, em 1994, quando Racionais iniciou, né, no auge. Racionais iniciou antes, mas no auge foi em 94, 95, com algumas músicas, teve também aquela questão lá do Carandiru, né, em 92, e eu não entendia por que eu gostava de rap, né, por que eu era um pouco meio revoltado, por que eu gostava de liberdade, do direito do outro, alguma coisa assim. Só depois que eu formei, que eu ingressei na advocacia, que eu fui entender por que eu gostava de Racionais. Então, juntou tudo, né, eu falei assim, pô, tem que escolher um tema bom de monografia, eu não quero fazer um plágio, eu não quero copiar a monografia de uma outra pessoa, eu quero fazer. Quando eu decidi fazer sobre direito penal, prescrição penal, até porque eu tinha acompanhado na época sobre o caso Isabela Nardoni, também estava ali começando o caso do goleiro Bruno, acompanhei, consegui enxergar aqueles advogados ali na televisão, né? Dr. S. Quaresma, Dr. Lúcio Adolfo, dentre outros aí, e achava muito legal aquilo, falava assim, não, mas eu não me imaginava ser um advogado, eu achava legal assistir, é igual antes de ter tatuagem, eu achava legal ter a tatuagem do outro, que o outro fazia, mas não imaginava ter uma tatuagem. Depois, né, de formado, eu fiz também a minha primeira tatuagem, depois fechei os 2 braços. Então eu também não me imaginava ser advogado, mas eu admirava aquelas pessoas que estavam ali dando entrevista, né, os advogados que tinha na época, principalmente em caso de grande repercussão. Fiz a minha monografia em direito penal, depois a questão da prova da UAB, a segunda etapa, né? Formei, graduei e falei, e agora? O que eu faço da vida? Vou fazer a UAB. Por quê? Já tinha amigo meu que tinha passado no 9º período, no 10º período, e eu já tinha formado e não tinha ainda a UAB. Então eu me senti obrigado a fazer o exame da UAB. E também queria fazer o quê? A prova, na época, para delegado da Polícia Civil. Fiz a inscrição dos 2. Só que coincidiu de cair no mesmo final de semana. Então eu falei assim, não, vou fazer a UAB, porque tem amigo meu que já tem a UAB, eu também tenho que ter a UAB. É obrigação. Passei na UAB. Todo esse período, lembra lá atrás, quando eu falei a questão da paixão por moto? Comecei a andar de moto na barriga da minha mãe, comecei a trabalhar com motos desde os 13 anos de idade, isso aí eu não larguei. Continuei trabalhando como mecânico de motos até eu pagar minha faculdade. Na época era R$795, depois quando eu formei já era mais de 1.200, mas nunca trazei nenhum boleto da minha faculdade, porque eu trabalhava como mecânico de motos. E continuei trabalhando, aí que vem a curiosidade. Continuei trabalhando mesmo depois de formado, mesmo com a carteirinha da UAB no bolso. E não era carteirinha azul, era carteirinha vermelha. A carteirinha azul, ela é o quê? Ela é de estagiário. Na época, eu não fiz estágio, porque não tinha como trabalhar como mecânico de motos, estudar muito, né, pra ser ali o CDF e também fazer estágio. Então eu não fiz estágio, não tive a oportunidade de pegar a carteirinha azul, né, que é muito importante. Inclusive uma dica que eu dou aí é o quê? Pra quem tiver, né, no 7º período, tenha a carteirinha azul para você fazer estágio, que é muito importante para ingressar depois em qualquer ramo da advocacia ou até mesmo em concurso público. É muito importante. Então eu não tive a carteirinha azul e tava com a carteirinha vermelha no bolso e trabalhando como mecânico de motos. Eu lembro que eu tinha 2 uniformes, tá? Uniforme preto, que não ia aparecer as graxas, né? Enquanto eu tava usando um, o outro tava lavando. Logo eu pegava o outro, lavava o outro. Então era assim, cada dia um, né? Um lavando e usando o outro. E aquilo ali, né? De certa forma, muitas pessoas achavam que é errado. O cliente chegava lá, às vezes com a moto esportiva, né? Uma moto um pouco mais cara. Cliente já com graduação, alguma profissão assim, do direito, até mesmo medicina. Atendia muito médico, atendia várias pessoas, empresários. Trocava pneu de A a Z, né? O cara que tinha uma motinha de R$2.000 até o cara que tinha uma moto de R$100.000. Vendia pneu de R$40 até o pneu custava R$1.000. Isso mesmo, tinha pneu ali que custava R$1.000 de moto esportiva. E eu sempre fui muito comunicativo e ficava conversando com meus clientes. Eles falavam assim, pô, mas e aí, você não tem interesse em voltar a estudar? E alguns clientes falavam assim, como se eu tivesse parado de estudar na 5ª série, na 7ª série, pra trabalhar o quê? Né? Às vezes a cabeça dele como um borracheiro, vamos dizer assim. Eu falava assim, não, eu já sou formado. Aí eles, bacana, você conseguiu, então, mesmo trabalhando que você trabalha aí, você conseguiu o ensino médio? Eu falei assim, não, já formei na faculdade, né? Sou graduado. Que é isso? Você está brincando comigo? Você graduado, trabalhando aqui como mecânico? Eu falo assim, não,
eu sou advogado. Aí aquilo ali pros caras era como se fosse um deboche, era como se fosse coisa de outro mundo. Os caras falavam, pô, não, você tá brincando, né? Você deve ser estagiário, você tá formando agora, você pretende fazer o vestibular. Eu falava assim, não, eu sou advogado. E mostrar minha carteirinha. Na hora que eu mostrar minha carteirinha, o cara fala assim, que é isso, cara? Então você deve tá louco, porque você trabalhando aqui, né? Não que a profissão, tá, de mecânico de moto, como meu pai continua sendo até hoje, seja uma profissão ruim, tá? Não tô menosprezando aqui quem é mecânico de motos. Inclusive é uma profissão que eu valorizo, né? Até porque sem mecânico de moto, sem mecânico de carro, a gente não consegue viver. A gente sempre precisa, né? Igual tem meus carros, tem minhas motos hoje em dia, toda vez que eu preciso eu levo o quê? No mecânico. Então não é menosprezando, mas é que talvez, né, a profissão de advogado seja melhor que mecânico de motos. Não sei hoje em dia, até porque aqui em Belo Horizonte a gente vê aí carros, né, rodando ali no Vila da Serra de 5 milhões. Então imagina quanto com a manutenção dessa, quanto que o mecânico desse ganha, né? Então não é menosprezando a atividade aí de quem seja mecânico, tanto de moto quanto de carro, mas que naquela situação que eu me encontrava ali naquela época, todo mundo entendia que ser advogado seria uma melhor opção do que aquele mero mecânico de moto ali, borracheiro, que ficava praticamente o dia inteiro trocando pneu de moto. As pessoas falavam assim, não, Bob, vai seguir sua carreira, né? Mas eu pensava, pô, como que eu vou seguir minha carreira? Não tenho oportunidade, não tem ninguém na minha família que é formado, não conheço nenhum escritório, então não tem jeito, né? Como que eu vou abrir um escritório? Como que eu vou sair daqui pra arriscar algo sem saber o retorno? Eu pensava, pô, é melhor 10 na mão, 1000 voando, né? Ficava só naquela imaginação, não, beleza. Nem me imaginava vestido, gravata, terno. A última vez que eu tinha usado isso era em festa de 15 anos. Nem casamento, na época eu era convidado, estudando que eu trabalhava. Então a roupa que eu tinha ali, quando eu usei uma única vez em festa de 15 anos, o mesmo terno, a mesma gravata, a mesma camisa. Não me imaginava advogado. Admirava muito a profissão de advogado e não caiu a ficha na minha cabeça que eu era advogado, mesmo tendo a carteirinha no bolso. Fiquei uns 6 meses trabalhando. Isso aí no ano de 2012 já. Formei em 2010, tá? 2010 para 2011. Colei grau em 2011. Passei na UAB no final de 2011 e trabalhei como mecânico de motos até meados de 2012, quando surgiu a primeira oportunidade.